agradeço à Diana Ramos, a diretora do Jornal de Negócios, pelo convite de participar nesta conferência e nesta aventura, que foi a segunda edição dos prémios do Prémio Nacional para a Sustentabilidade. Uma palavra especial, claro, à Helena Garrido e também ao Luís Santana, administrador da Cofina, que está aqui presente. Em 2005, as Nações Unidas definiram, depois de um processo bastante longo, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os SSDs, rapidamente, no mundo empresarial, passaram a ser trabalhados numa lógica que nós vimos agora, que tem a ver com Environment, Social e Governance. Tem mais a ver com as empresas. Mas, na realidade, quando nós falamos em comunicação e não tínhamos dúvidas sobre isso, nós estamos a falar de três coisas. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de planeta, mas estamos a falar também dos lucros das empresas. Se não fosse o investimento gigantesco da indústria farmacêutica que tem sido feito ao longo destes anos, nunca teria sido possível à humanidade ter resolvido tão rapidamente aquilo que foi a última pandemia do Covid-19. Portanto, nós temos que ser muito claros quando trabalhamos em comunicação. A comunicação das empresas e das marcas destina-se às pessoas, tem em conta o planeta, mas parte de uma base que são as organizações empresariais. E esse aspecto é um aspecto crucial. Porquê? Porque, de repente, qual é a diferença entre esta fotografia e esta? São fotografias boas para esta conferência. A diferença entre uma e outra é que a primeira fazia parte da minha página de perfil de LinkedIn, até há um mês atrás, um mês e meio atrás, e, obviamente, eram um elemento que tinha a ver com a sustentabilidade, com o planeta, mas também com a intervenção humana. O segundo não muda, mas é um campo de trigo da Ucrânia. E, na realidade, temos o amarelo e o azul, que é a Ucrânia. Ou seja, de repente, naquilo que é a nossa circunstância de plano de ação do ponto de vista, em termos de empresas e do ponto de vista de comunicação, podem surgir situações inesperadas. Há sempre uma coisa de que eu não vou falar. E eu não vou falar hoje daquilo que eu chamo as guerras visíveis e as guerras ocultas. As guerras visíveis nós conhecemos-las. Pandemia, Europa. Não é guerra na Ucrânia, é guerra na Europa. O aquecimento global. Catástrofes naturais. Energia, água, alimentação. Nós temos que perceber que, por exemplo, o que se está a passar hoje no Sudão do Sul é uma mistura entre uma catástrofe natural, derivada do aquecimento global, e um risco terrível de haver fome. O mesmo acontece no Afeganistão, mas ao mesmo tempo hoje a Bloomberg, há poucos minutos, anunciava que a avaliação que havia hoje do aumento dos bens alimentares e das commodities agrícolas, no mês passado foi de 13% em termos mundiais. Ou seja, isto para nós, para as empresas, e para quem comunica sustentabilidade, não vivemos num mundo virtual. Isto existe. Há avanços, há recuos. Mas, ao mesmo tempo, também nós sabemos que há guerras ocultas e visíveis e que são importantes. Porquê? Porque nós não conseguimos lidar com o problema da alimentação sem falarmos naquilo que são os alimentos geneticamente modificados. Nós temos uma população mundial a crescer de uma forma exponencial. A questão da clonagem e da clonagem de órgãos humanos e da clonagem humana só não é falada por questões éticas e religiosas. Mas existe. Existem investimentos. Existem empresas envolvidas nisso. O mesmo acontece, passando da questão da superpopulação, sobre aquilo que eu chamo o controle do espaço. E o controle do espaço não é o controle apenas daquilo que é a guerra que se passará no espaço, à volta da Terra, os elementos vitais, que hoje já começa a haver alguns sinais evidentes, mas também sobre os investimentos que estão a ser feitos, a investigação que está a ser feita, para a possibilidade, com uma longevidade muito grande a crescer neste momento, de nós termos
não a muito longo prazo, temos população humana a viver no espaço à volta da Terra. Isto são avanços, são guerras, são situações ocultas, invisíveis, mas todas têm a ver com sustentabilidade. Agora, na realidade, se nós começarmos aquilo que é o nosso caminho de como é que nós relacionamos a comunicação de sustentabilidade feita pelas empresas e pelas marcas e relacionamos essa comunicação numa integração, num diálogo, numa envolvência com a comunidade, eu diria com as comunidades, com as pessoas, nós temos 4 elementos fundamentais. Simples, óbvios. A verdade, o facto de se tratar do negócio, que normalmente é omitido. O facto de termos que ter um realismo muito grande. Há avanços, mas também há recuos. E se nós falamos de verdade, temos que dizer que estamos a avançar nas questões de sustentabilidade, mas podemos ter que recuar. Basta perceber como é que vai ser feita a reconstrução da Ucrânia e a velocidade e a urgência que isso vai provocar, ou mesmo uma independência energética da Europa em relação à Federação Russa. Isso, obviamente, implica recuos à concepção que havia até agora sobre o que era a evolução da sustentabilidade e as políticas de sustentabilidade da empresa. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos que viver com a previsão de termos um mundo imprevisível. Se nós formos ver na questão da verdade, eu dava dois exemplos muito curtos. Greenwashing é uma coisa que normalmente se critica. Eu tenho uma posição, disse-o há meses, quando foi entrevistado pelo Jornal Negócio, a propósito do Prémio Nacional da Sustentabilidade, que, de certa maneira, é bom que haja greenwashing. Porque quer dizer que todas as empresas, as que fazem isso, percebem que é um assunto importante. E, portanto, como é importante, mentem. Fazem mal mentir, mas quer dizer que pelo menos já perceberam que é importante e que mais tarde ou mais cedo têm que mudar. Mas, por exemplo, quando nós temos o caminho do metaverse, há bocadinho falávamos aqui de NFTs, pura e simplesmente é um mundo virtual que vem a caminho. Mas se as marcas, as empresas criarem aí ambientes ideais, em termos de sustentabilidade, completamente limpas, pura e simplesmente passa a haver, ou pode haver uma grande contradição entre aquela marca ou aquela empresa nesse mundo virtual com a realidade. E as pessoas isso não vão perdoar, não vão esquecer. E, portanto, deste ponto de vista, a questão da verdade não tem apenas a ver com o que se passa agora, mas também como nós projetamos aquilo que queremos fazer em termos de evolução no futuro. O segundo ponto, eu torno a repetir, as empresas têm que ter lucro. Porque senão, fecham. Senão, não há emprego. Não há produção. Não há produção de bens, não há produção de serviços. Não vamos voltar a um sistema mercantil. E, portanto, a questão de ser necessário assumir a licitude do lucro e a importância do lucro para o investimento que é necessário das empresas para fazerem aquela transição é uma questão fulcral, que normalmente é omitida porque todos nós gostamos de ser politicamente corretos. O terceiro ponto tem a ver com o aspecto que eu referi há pouco. As dinâmicas, as velocidades, os propósitos têm alterações de repente inesperadas. O que significa que, por vezes, aquilo que nós queremos a longo prazo e que nós prometemos fazer a longo prazo pode ter, não é precalços, é a obrigatoriedade de fazermos recuos para conseguir, por exemplo, ter aquecimento no próximo inverno na Europa. Mesmo que isso implique recuos naquilo que eram objetivos do ponto de vista de sustentabilidade pré-definidos, num quadro completamente diferente. E, por último, esta questão da imprevisibilidade é talvez a questão mais importante. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, nós temos que manter aquilo que nós achamos que são aspectos cruciais para as pessoas,
que são vitais para a sustentabilidade do planeta, mas que nos obrigam cada vez mais a ser flexíveis, a ser maleáveis, mas principalmente rápidos. E nestes 4 pontos são aquilo que eu chamei, precisamente, as bases fundamentais da comunicação. Ora, na realidade, a sustentabilidade é uma transação entre as corporações e as pessoas. E é assim que tem que ser vista do ponto de vista da comunicação. É uma transação difícil, é uma transação que por vezes tem custos, é uma transação para as quais as organizações muitas vezes, mesmo que o queiram, não estão preparadas, e também as pessoas que têm valores, que têm elementos que valorizam para além dos valores, mas que, pura e simplesmente, acabam por ter que se relacionar com as marcas e empresas numa lógica transacional. E nessa transação a comunicação tem um papel crucial. Não é apenas a verdade, é também um papel de, eu não diria de negociação, mas é de diálogo, de envolvência não no sentido do engano, mas de envolvência no sentido da parceria. Isto leva-nos a alguns pontos. O primeiro deles é a necessidade de uma comunicação holística. Não tenhamos dúvidas. Não se pode, de um lado, fazer comunicação de sustentabilidade, não se pode, do outro lado, estar a fazer comunicações a dizer que fizemos NFTs extraordinários. NFTs não fungible tokens. Ou que vamos entrar naquilo que é um mundo admirável que vai começar a aparecer, que é o metaverse, e, ao mesmo tempo, pura e simplesmente não sermos verdadeiros. O que é que isto significa? Significa que a comunicação para esta componente holística não é apenas externa, não é apenas corporativa, não pode ser feita apenas pelas empresas, tem que ser feita pelas marcas, tem que ser feita também internamente, que é algo que muitas vezes se esquece, porque cada vez mais as pessoas que trabalham nas organizações e nas empresas têm esses pontos, esses valores presentes na sua mente. E sem elas, as empresas muito dificilmente conseguirão fazer o seu caminho. Mas também tem que ser uma comunicação do Estado, porque o Estado tem essa responsabilidade, mas também para o Estado, por parte das empresas, da sociedade civil. E também uma comunicação para a sociedade civil, porque a sociedade civil depois organiza-se, tem grupos que depois têm a sua importância, o seu valor, e deste ponto de vista as empresas têm, e fazem já há bastante tempo, que ter este diálogo, que eu chamo de transação, com a sociedade civil. O segundo ponto é que a comunicação tem que fazer parte integrante daquilo que é a concepção holística de uma empresa no desenvolvimento do seu negócio. Não é uma coisa que fica no fim da linha. Não é uma coisa que chama no final, vamos fazer algo de comunicação porque há um assunto que está na moda. O que está na moda é velho. O novo ainda não está na moda. Ainda não é reconhecido como importante. E é por isso que é novo. Quando passar a estar na moda, já é o passado. E, portanto, deste ponto de vista, a integração da comunicação na visão holística e nos planos das empresas tem que voltar a dar uma relevância mais importante por causa desta situação de nós vivermos em circunstâncias que nós vimos há pouco, de mudanças inesperadas, mudanças radicais, de valores muito presentes na cabeça das pessoas e de uma urgência muito premente em relação ao planeta. E, por último, comunicarmos quais são os nossos propósitos é muito pobre. Eu peço desculpa. Nós temos de ter ações, sejam com maior impacto, com menos impacto, e temos que as comunicar. Cada vez mais há o escrutínio das pessoas e este aspecto é um aspecto fundamental.
Segundo ponto, o céu não é o limite, é o homem. Ou seja, isto é um termo associado a Bertrand Piccard, ele fez uma volta ao mundo num dirigível movido a energia solar em 2016, e ele diz uma coisa extraordinária: Stop training human mobility, comfort and economic development in order to protect nature. Act in the interest of present, as well as future generations. Nós temos que pensar o presente e o futuro, não apenas o futuro. E as empresas vivem do presente e só têm viabilizado no presente para poderem existir no futuro. A comunicação é também emoção. O que é que isso significa? Significa uma coisa muito simples. É que o nosso António Damasio diz muito bem: all human decision making is rooted in emotion. E, portanto, a comunicação tem que ter emoção. Por isso é que as empresas têm que ter um elemento forte de força anímica e é por isso que a comunicação interna é fundamental. Depois, nós temos a passagem da dimensão institucional para a humana. E esta passagem é crucial. E já estamos a vivê-la. A dimensão institucional falava, e bem, e fala, e bem, na inovação, na ciência, na técnica, na ecologia. Nós temos que fazer aqui também uma transação, um movimento, uma mudança. Temos que deixar de falar no ecossistema para falarmos em colaboração, deixarmos de falar em diversidade para pensarmos na personalização, deixarmos de falar sobre os propósitos para criarmos, em vez disso, verdadeiras relações de pertença e passarmos da lógica do protecionismo, da obrigatoriedade, para a questão da confiança. Ou seja, esta é a próxima tarefa de todos nós, empresários, empresas, marcas. Obrigado.